Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque faltam poucos dias para o início do Campeonato Paraense e nessa época do ano muito se debate. Afinal de contas, o Parazão serve de parâmetro, de base, de preparação para Remo e Paysandu para as suas disputas do Campeonato Brasileiro? Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e aqui tratamos sobre o futebol paraense. Se você não está inscrito no canal, se inscrevam, deem like no vídeo. É muito importante sua inscrição, seu like. Assim, você vai estar incentivando esse projeto, o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Aqui tratamos sobre o futebol paraense 100%. Então, se inscrevam no canal, acione as notificações, comentem à vontade e sem mais delongas, vamos para o tema de hoje. O tema de hoje é um tema bastante discutido por todo mundo, sempre quando chega essa época de janeiro, início do Campeonato Paraense. Se o Parazão serve de parâmetro, de uma boa base consolidada para Remo e Paysandu disputarem os seus campeonatos brasileiros. Eu vou deixar minha opinião aqui, vocês comentem, concordem, discordem. Aqui o espaço é à vontade, podem comentar à vontade e podem discordar de mim ou concordar, fiquem bem à vontade. Eu não vou ficar em cima do muro, vou já deixar minha resposta aqui. A minha resposta é não. Campeonato Paraense não serve de base para Remo e Paysandu disputarem um campeonato brasileiro. E eu vou explicar. Vamos lá. O Campeonato Paraense é uma competição que é bastante competitiva, porque há clubes do mesmo nível e isso faz a competição ser competitiva. Também há um grande atrativo que é a dupla Repar. Eles fazem o clássico Repar e o Repar é um dos maiores clássicos sul-americanos, não só brasileiros, como sul-americanos. Então, o Repar é um dos maiores clássicos sul-americanos e isso é um atrativo também para a competição. Então, você tem o Repar, você tem bastante equipes que são do mesmo nível, isso gera uma competitividade. Geralmente, no Campeonato Paraense são 12 equipes, geralmente são 4 equipes que disputam realmente para não cair, o objetivo é não cair para a segunda divisão. Tem mais 6 equipes que disputam para conseguir uma vaga em competições nacionais na temporada seguinte, Copa do Brasil e ou também Campeonato Brasileiro Série D, e 2 equipes que realmente vão brigar mais forte pelo título, que é o Remo e Paysandu. Então, há uma competição, há um atrativo que também é o clássico da competição do Campeonato Paraense, mas tecnicamente é uma competição fraca, e eu vou justificar. Nos últimos anos, nenhuma equipe paraense sequer disputou o acesso para a Série C. Assim, disputar a Série D, mas assim, brigar realmente pelo acesso para a Série C, não. Ficaram muito atrás. Historicamente, você tem o São Raimundo campeão em 2009, ou seja, há 15 anos atrás, aí subiu para a Série C. O Remo subiu em 2015. Só que tirando isso, o Independente de 2011, quando tinha menos equipes, a quarta divisão nacional também chegou às quartas de finais da Série D. Mas nos últimos anos, historicamente, os nossos clubes eles não sequer disputam acesso para a Série C. Foi assim com a Águia de Marabá quando caiu, foi assim 2 vezes agora com a Tunaluso, com o Castanhal, com o Bragantino, com o próprio Independente, com a Águia de Marabá, né, já citei quando caiu. Então assim, várias equipes que disputaram a Série D, representando o Pará, sequer disputaram realmente o acesso. Isso implica numa questão. Tecnicamente, as nossas equipes, e olha que estamos pegando as 2 melhores equipes do Pará da última temporada, tirando o Remo e Paysandu, que estão em outras divisões, os clubes paraenses, as 2 equipes paraenses que disputam a Série D, foram as 2 melhores equipes do nosso estadual. Então, nem elas conseguem brigar por um acesso para a Série C. Estamos falando de uma Série D que, tecnicamente, é muito fraca. Então, se você tem essas equipes que sequer brigam pelo acesso, como é que o Campeonato Paraense vai servir de parâmetro para Remo e Paysandu? Um estando na Série B, outro estando na Série C. Principalmente, nesse ano, para o Paysandu. Porque o Paysandu, das equipes paraenses, o Paysandu terá o maior desafio técnico da temporada é do Paysandu, porque está na 2ª divisão nacional. E a 2ª divisão nacional, tecnicamente, é muito superior à 3ª divisão, que, por sua vez, a 3ª divisão é muito superior à 4ª divisão. Então, o Campeonato Paraense das 12 equipes tem 2 em campeonatos brasileiros em patamares superiores e as outras sequer brigam pelo acesso para a 3ª divisão nacional. Então, o Campeonato Paraense, por mais que tenha uma competitividade, como eu expliquei aqui, e há muitas equipes no interior, isso é muito legal para a competição também, tem muitas equipes no interior, tem um dos maiores clássicos sul-americanos também, como eu citei aqui. Agora, tecnicamente, não serve ainda, não serve de base para Remo e Paysandu. Historicamente, amigos, quem ganha Campeonato Paraense é Remo e Paysandu. O Águia ganhou 2023, ok, mas antes disso, apenas em 2012
ganhou o Cametá e em 2011 ganhou o Independente. Ou seja, 11 anos atrás, 2023, né? 11 anos atrás. Antes do Independente, 2011, quem ganhou o Campeonato Paraense foi a Tunaluz em 1988. Ou seja, por mais de 22 anos, apenas Remo e Paysandu venceram o Campeonato Paraense. Então é uma competição que quem ganha realmente é Remo e Paysandu. As outras equipes, como eu disse aqui, disputam ou para não cair ou para conseguir vaga em Campeonato Brasileiro. E eu torço muito para as nossas equipes subirem divisão, porque todo mundo lembra do Águia de Marabá, viveu anos na Série C, até apelidado de incaível na Série C, porque todo mundo caía ou subia, mas o Águia sempre ficava na Série C. E o Águia tinha um outro patamar no futebol nacional, inclusive, quando estava na terceira divisão. Agora caiu, não conseguiu mais o acesso e caiu bastante patamar no futebol nacional. Tomara que consiga o acesso esse ano. Então, Cametá e Águia de Marabá são os representantes paraenses nessa temporada e tomara que pelo menos um deles consiga o acesso, porque isso muda o patamar de um clube. Então, o Campeonato Paraense, tecnicamente, é fraco, não serve de preparação para Remo e Paysandu. O que Remo e Paysandu podem tirar do Campeonato Paraense, ao meu ver? Tirando a questão da rivalidade, que vale um título, é um título importante, muito mais pela questão da rivalidade, de você vencer, porque ao vencer o Campeonato Paraense, você estará derrotando o seu rival. Por mais que talvez o rival não chegue à final, dê alguma zebra, não chegue à final, mas você derrotou o seu rival. Então tem essa importância regional você ser campeão estadual. Fora que é lógico, já vale vaga garantida em Copa do Brasil do ano que vem, outras questões. Mas você fazer um bom Campeonato Paraense, você até ser campeão, não concretiza que você vai fazer um bom Campeonato Brasileiro, que sua equipe esteja preparada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, o Parazão, você tem que encarar... Pensando em brasileiro, como é que você pensa o Parazão? Se preparar para o Campeonato Brasileiro durante o Parazão. Porque se você fizer uma preparação bem feita para o Campeonato Brasileiro durante o Parazão, Remo e Paysandu, que eu estou citando aqui, eu estou querendo falar, mencionando, provavelmente vai chegar na final do Parazão e vai brigar realmente por esse título. É praticamente automático. Se você não ganha o Campeonato Paraense, dependendo da maneira que perde, você tem que reavaliar o seu projeto e seu planejamento de futebol. E mesmo se ganhar, você tem que ter um olhar crítico do que deve melhorar, das questões que devam ser melhoradas do seu plantel. Vocês não podem se iludir, quando eu digo vocês, é em relação à diretoria, comissão técnica, todo mundo. Colocar uma venda nos olhos, se iludir, ó, fomos campeão paraense, a equipe está bem preparada, porque talvez não estejam. E acontece muito de não estarem. Eu não posso falar desse ano, porque esse ano o campeonato nem começou ainda, a gente tem que ver. Mas estou falando de maneira geral, historicamente. Talvez o campeão paraense, ou Remo ou Paysandu, não estejam preparados para disputar um campeonato brasileiro. Como eu disse, ainda mais o Paysandu que vai estar na Série B, ainda mais por um objetivo do Paysandu, que é o acesso à Série A. Então, tecnicamente, tem que ter um grupo mais forte. E o Remo também. O Remo, o objetivo é lógico que o acesso à Série B. O Remo precisa estar em outro patamar do futebol nacional. A Série C é um limbo do futebol nacional. Então, você tem que subir para um clube como o Clube do Remo, é um limbo do futebol nacional. Pode ser equipes, não. Uma Aparecidense, o Floresta, ok. Série C tá ok. Mas pro Remo, não. Então o Remo precisa subir também para a segunda divisão nacional. Então tem que olhar sempre para o Campeonato Paraense com olhar crítico. Olha, a gente está indo bem no Parazão, mas vamos entender que o nível é diferente. Não tem aquela questão de falar, futebol, eu não gosto de usar, futebol é 11 contra 11, futebol é isso, futebol é, vamos ver, são duas equipes que cada um vai buscar o resultado, é meio que aleatório. Não é aleatório. Não pode ser aleatório. Você tem que entender que você está jogando. A maioria dos clubes é inferior a você tecnicamente, mas no Campeonato Brasileiro você vai pegar equipes do mesmo nível ou superiores a você. Então você tem que ter essa observação, você tem que ter esse senso crítico. Eu gosto do Campeonato Paraense, já deixando bem claro que eu gosto do Campeonato Paraense, como eu disse, é uma competição bastante competitiva e cada vez mais clubes do interior, e isso me agrada bastante, principalmente quando esses clubes do interior jogam no interior. Não me agrada quando os clubes do interior mandam seus jogos no Mangueirão. Ah, é campo neutro? Não é campo neutro. Eu vou até fazer um vídeo desse, porque isso aí até me irrita, quando o clube do interior manda jogo no Mangueirão, falando que é campo neutro, e a gente sabe que não é campo neutro. Águia, por exemplo, Águia de Marabá e Paysandu no Mangueirão é campo neutro? Não é campo neutro, né? Então, enfim, pode ser formalmente lá na federação tal, mas na prática a gente sabe que não é assim.
Então, assim, torço para o Campeonato Paraense evoluir cada vez mais, gosto do Campeonato Paraense, é uma competição, como eu disse, vale repetir, é competitiva, tem os maiores clássicos sul-americanos, mas tecnicamente não serve de base para Remo e Paysandu. Gostaria que vocês também discursassem, comentem aqui à vontade, qual é a opinião de vocês. Afinal de contas, Campeonato Paraense serve de base para Remo e Paysandu? Deixe o comentário de vocês. Obrigado por assistirem o vídeo até o final e até o próximo.